Eu acho que nós chegamos numa situação onde, se houver algum resquício de amor pelo país no coração do Lula, ele deveria hoje mesmo pedir renúncia. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Comentarista da Globo News resolve falar a verdade sobre a economia do país e põe a bancada em pânico. Veja o vídeo. O que a gente tem vivido nos últimos dias, na prática, você está acentuando um processo que veio ao longo do ano. Quer dizer, no início desse ano a gente tinha um dólar abaixo de R$5. Sempre se soube que o principal problema da economia brasileira era fiscal. A gente tem reservas internacionais robustas, então não tem problema nas contas externas, tem ali um Banco Central que atua de forma independente, então uma política monetária mais ou menos organizada, mas tinha um problema na área fiscal. Isso não é desse governo, já vem há bastante tempo. Foi desenhado um arcabouço fiscal para conter o crescimento das despesas, e no início desse ano você começou a ter os primeiros sinais de que o arcabouço teria problemas, porque as despesas obrigatórias estavam crescendo muito acima do previsto. Despesas relacionadas à Previdência, à BPC, emendas parlamentares, quer dizer, muitas despesas ao mesmo tempo crescendo, asfixiando cada vez mais o arcabouço e criando dificuldades para o cumprimento das metas fiscais. Com isso, o dólar foi subindo gradativamente ao longo do ano. É claro que houve um processo de valorização do dólar no mundo, mas no caso do Brasil, esse processo de valorização do dólar foi mais forte do que em outros mercados emergentes, o que sugere que existem elementos domésticos super importantes que precisam ser considerados. E nas últimas semanas nós tivemos aí a instalação de um certo pânico e a intensificação desse processo de desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar. Nós tivemos nos últimos dias dois vetores que me pareceram particularmente importantes. O primeiro foi a proposta do governo do pacote fiscal. Depois de semanas e semanas e semanas, vai vir um pacote fiscal, vamos colocar as contas públicas em ordem, reconhecemos que há um problema, vamos enfrentar esse problema, aparece um pacote fiscal completamente aguado. Quer dizer, um pacote fiscal que propunha uma redução no ritmo de crescimento das despesas, um pacote que não trazia nada de corte de despesas efetivamente. Isso acabou gerando uma inflexão em termos de expectativas. Quer dizer, então o governo não vai lançar mão de nada que efetivamente seja capaz de conter o crescimento do endividamento. E nesses últimos 2 dias tem repercutindo muito a entrevista do presidente Lula no Fantástico de domingo. O presidente Lula, no domingo, disse com todas as letras, né? O presidente Lula é adulto, ele sabe o que ele está fazendo. Ele disse que não há problema fiscal no Brasil. E disse que o único problema da economia brasileira é a taxa de juros do Banco Central. Ele faz isso dentro de um contexto onde a gente está trocando a presidência do Banco Central. Quer dizer, ele coloca ali uma certa névoa sobre o novo presidente do Banco Central. Esse novo presidente ele vai atuar de forma autônoma ou ele vai atuar sob os desígnios do que o presidente Lula considera como uma taxa de juros excessivamente elevada? E quando ele diz que não há um problema fiscal, e a gente sabe que há um problema fiscal, não é uma opinião isso, é matemática. É só você olhar para as projeções. Não sou eu que estou dizendo que é um problema fiscal. O Tesouro Nacional sabe que tem um problema fiscal. A equipe econômica sabe que há um problema fiscal. Ele, na prática, ele sinaliza de que ele não está genuinamente comprometido sequer em sinalizar. Aqui a gente não está nem falando de resolver, mas sequer sinalizar de que o governo dele tem algum compromisso com o equacionamento desse problema. Existe aí uma preocupação, e isso é que está gerando muita fuga de capitais, de que o Brasil caminhe na direção de uma situação como a Turquia viveu há poucos anos. Que é a seguinte, você tem um descontrole fiscal, esse descontrole fiscal faz com que o governo tenha cada vez mais dificuldade de se financiar, o mercado vai exigindo juros cada vez maiores, aliás, ontem o mercado estava exigindo 15% de juros para financiar o governo brasileiro. Chega um determinado momento que o governo não consegue mais pegar dinheiro emprestado, não consegue mais financiar o seu déficit de maneira eficiente. E aí você avança para uma emissão de moeda. E essa emissão de moeda faz com que a inflação escale. Isso somado a um processo de escalada da moeda americana, que já gera pressão inflacionária e que faz com que o processo se retroalimente. Esse é o temor hoje.
Quer dizer, o temor que a coisa saia do controle. Por mais que o Banco Central aumente a taxa de juros, você não consegue mais conter a moeda americana. Por mais que o Banco Central venda dólares, como ele vendeu nos últimos 2 dias, você não consegue conter a escalada da moeda americana, porque as pessoas estão muito temerosas do que vai acontecer num futuro não muito distante. Me parece que o governo sabe que há um problema, mas pelo menos do ponto de vista político, a aposta, pelo menos até agora, é de, olha, vamos jogar esse problema mais para frente, depois de 2026, quem sabe, a gente resolve e tal, e aí a gente enfrenta isso de maneira mais estruturante. Até lá, não vamos mexer nisso, porque isso vai trazer um impacto político grande, vai causar um desgaste grande. E claro, se você também tem um Congresso onde o presidente do Senado e o presidente da Câmara sumiram nesses 2 dias, ninguém fala sobre isso, então o país está à sua própria sorte, do ponto de vista fiscal, porque já que não há um problema, vamos simplesmente fingir que nada está acontecendo e a reação das pessoas diante disso é se proteger, comprar dólares e mandar o dinheiro para fora do país. Prisão de Braga Neto, para você, é sinal de alerta de que o próximo é Bolsonaro? Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Vamos começar por um pouquinho de ficção. Na fábula do George Orwell, A Revolução dos Bichos, os animais de uma granja se revoltam contra a exploração do seu trabalho e, depois da expulsão dos seres humanos, os porcos passam a liderar esses bichos com base em 7 mandamentos, como se fosse a constituição deles. Uma dessas leis diz o seguinte: nenhum animal dormirá em camas. Contudo, com o passar do tempo, os porcos começam a tiranizar os outros bichos e a colecionar uma série de privilégios. E uma dessas regalias é justamente o sono confortável em camas. Aí alguns animais contrariados cobram uma explicação sobre essa conduta indevida e é o eloquente porco Garganta quem esclarece a nova interpretação a esse mandamento. Ele diz o seguinte: a cama é meramente o lugar em que se dorme. Olhando bem, um monte de palha no estábulo também é uma cama. Na verdade, a lei era contra os lençóis, que são uma invenção humana. E nós, os porcos, retiramos os lençóis das camas da casa e dormimos entre os cobertores. Vocês não seriam capazes de negar-nos o repouso, camaradas, seriam? Nós precisamos estar descansados para cumprir a nossa missão. Será que alguém quer os humanos de volta? Pergunta o porco. Ou seja, essa fábula nos ensina que há certos porcos que reinterpretam a lei a seu gosto, sob pretexto de defenderem o interesse comum dos animais. E também há certos porcos, como o suíno Garganta, que estão sempre apostos para defender de forma até bem eloquente a perversão da lei. Isso posto, vamos à lei e vamos aos fatos. Código de Processo Penal, artigo 312, parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. Qual seria o fato novo e atual que ensejou a prisão de um general de 4 estrelas com uma biografia repleta de serviços prestados à nação? A confirmação, em depoimento, de uma ligação telefônica dos pais do delator para o investigado, ocorrida há mais de um ano, cujo conteúdo é desconhecido. E esses são fatos sobre os quais a Polícia Federal já tinha conhecimento desde fevereiro de 2024. E também, além de tudo isso, um pequeno questionário apócrifo não datado, que foi encontrado nessa mesma época e que supostamente fazia referências bem vagas e bem genéricas ao conteúdo da primeira versão da delação. Foram 3 versões. Contudo, a autoridade policial usou toda a sua criatividade, supôs que o conteúdo dessa conversa não foi republicano e classificou toda essa interação como uma tentativa de obstrução de justiça. E aí, a lógica exige certas explicações que o jornalismo preguiçoso esquece de cobrar. Vamos lá. Fazer perguntas sobre o conteúdo de uma delação premiada, como a imprensa costuma fazer para depois publicar, é obstruir a justiça? Perguntar é crime? Aliás, como é possível colocar em risco uma investigação que já foi concluída, com direito ao relatório final de 900 páginas? Qual o perigo que a liberdade desse general representa para este processo nesse momento?
Como a gente sabe, a prisão preventiva não é uma forma de punição, ela é uma medida cautelar excepcionalíssima para assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, mesmo que tivesse havido, num passado distante, uma tentativa de obstrução de justiça, como sugere aí a fértil imaginação de certas autoridades, essa obstrução jamais poderia ser remediada com a perda da liberdade de um investigado condecorado, sem antecedentes criminais e que já teve até o passaporte retido. Então, na opinião de muitos críticos e juristas, nós estamos debatendo uma prisão ilegal, decretada por um juiz impedido, ensejada por uma delação forçada, no âmbito de um inquérito inconstitucional sobre um crime inexistente. Afinal de contas, não houve tentativa de golpe, porque isso exigiria, de acordo com o Código Penal, artigo 359, o emprego de violência ou de grave ameaça. E não houve nada do tipo. Portanto, é claro que essa prisão indevida acende um sinal de alerta para o Bolsonaro, porque ela parece confirmar aquelas lições da fábula sobre a tirania dos suínos. Se o Brasil fosse a granja de George Orwell, o Bolsonaro estaria na mira dos porcos. Enquanto eu estava andando do meu gabinete até essa tribuna, o dólar subiu nada menos do que 3 centavos. Um período de aproximadamente 10 minutos, o dólar subiu 3 centavos. Então eu peço, nesses 7 minutos da minha fala, que registrem o quanto o dólar vale agora, para nós sabermos o quanto mais pobres e destruídos estaremos ao final da minha fala. Porque afinal de contas, é só o Lula abrir a boca que parece que o Brasil entra num acelerado processo de destruição. Meus queridos amigos, R$ 6,31. Olha o que é curioso. Hoje de manhã, Cabo Gilberto, foi feito o dólar do Lula, o real do Lula, hoje de manhã. Quando ele foi impresso hoje de manhã, o que já era um número estrondoso, foi impresso com o valor de R$ 6,20. Hoje de manhã, nesse exato momento, ele já está a R$ 6,31. Eu nunca imaginei que isso sequer poderia ser possível, mas nós estamos enfrentando o colapso da economia brasileira. Apenas hoje, a Bolsa de Valores do Brasil perdeu 3% do seu valor. No último ano, 10%. O nosso dinheiro, debaixo do governo, dessa organização criminosa, que foi retirado da cadeia e colocado na presidência, em apenas um ano, o nosso dinheiro perdeu 30% do valor. 30%. Enquanto isso, a Argentina decolando. Aqueles que consideravam investir no Brasil estão todos indo agora para o governo do fascista Milei. Meus amigos, eu acho que nós chegamos numa situação onde, se houver algum resquício de amor pelo país no coração do Lula, ele deveria hoje mesmo pedir renúncia. A única salvação que o Brasil tem agora é a imediata renúncia do ladrão que foi colocado na presidência. Nós tivemos um leve alento ontem, me deu até um pouquinho de esperança, e pensei que talvez o dólar fosse voltar a cair e a destruição se desaceleraria, quando o Haddad disse que entraria de férias. O Haddad disse ontem: meus amigos, a economia está sendo destruída, o dólar sendo desvalorizado, o dinheiro do brasileiro não vale mais nada. Sabe o que eu vou fazer? Vou tirar férias. E vai o Haddad para tirar as suas férias. Enquanto tudo isso acontece, o governo solta bilhões em emendas para comprar o voto, para aprovar um pacote de corte fiscal que nem sequer arranha a superfície do problema. E sabe como que é a definição de tiro que saiu pela culatra? Quando todos os investidores internacionais, quando o mercado espera algum esboço de reação para mostrar que é o mínimo de responsabilidade fiscal, o governo apresenta um pacote de corte de gastos que nem arranha a superfície, é um sinal de que ele não vai atrás da resolução do problema. Ele nem sequer reconhece que o problema existe. Enquanto isso, vai o secretário da comunicação do Lula,
Paulo Pimenta, que está prestes a levar um pé na bunda. Fazer um vídeo dizendo que a culpa da alta do dólar é sabe do que, meus amigos? É dos memes na internet. Então, ó, você aí que está fazendo meme, pelo amor de Deus, para. Hoje em dia, as pessoas estão comprando picanha parcelado. Lula não está prendendo apenas pessoas inocentes. A picanha está presa dos estabelecimentos debaixo de cadeado com tornozeleira. Para comprar picanha hoje, não é brincadeira. Tem gente comprando picanha parcelado. Café, esquece. Aquela cervejinha do final de semana, aí vem o imposto do pecado. Não vai ter cervejinha, vai ficar mais cara. Batemos o recorde de casas que foram pegas de volta pelos bancos por inadimplência. Casas. Sabe o que é isso? Famílias desabrigadas. 44 mil casas, apenas esse ano, foram retomadas pelos bancos, porque as famílias não estavam conseguindo pagar. E aí, para embrulhar o nosso estômago, temos que ouvir aqui petistas, à esquerda, defender isso tudo. Como é possível, sinceramente, um dia no futuro os cientistas e antropólogos terão que estudar como é possível alguém, na altura do campeonato, com tudo que está acontecendo, subir na tribuna e defender esse governo. Quantos milhões de emendas são necessários para uma pessoa subir lá e defender isso? Aí querem agora tirar direito do BPC, pessoas com doenças, pessoas paralíticas que não podem trabalhar, que não podem produzir, querem retirar dessas pessoas a sobrevivência, a dignidade. Lula não está cortando dos ricos, Lula está cortando não é nem dos pobres, ele está cortando daqueles que nem sequer conseguem trabalhar. Enquanto isso, a mensagem cada vez mais clara: não farão nada pelo descontrole fiscal, não farão nada para cortar os gastos, o investimento está indo embora, recordes de investimento indo embora, e para piorar, infelizmente aqui, nessa casa, que representa a vontade do povo, ou deveria representar, nós temos uma parcela que ainda vota dependendo da emenda que entra no seu gabinete. Nós vamos vender o Brasil por emendas? Sinceramente, nós tínhamos que passar uma clara mensagem. Se a gente quer tomar responsabilidade para nós e segurar a alta do dólar, a queda da bolsa, a destruição da nossa economia, que seja recusado esse pacote de corte de gastos e que nós, aqui, possamos elaborar um pacote verdadeiro, algo que realmente sirva de mensagem de que há responsabilidade com o dinheiro público. Mas eu não vejo que isso vai acontecer, essa é a tristeza, meus amigos. Porque a maioria, ou pelo menos uma parcela considerável, foi comprada por emenda. Isso é a parte que parte os nossos corações. Não há um mínimo de respeito pelo povo brasileiro, desde que a emenda entre no seu bolso. Obrigado, presidente. A avaliação do trabalho de Lula cai de 43% para 27% em 2 anos. Pesquisa indica que petista perdeu uma parcela do grupo que o elegeu. A avaliação positiva do trabalho de Lula caiu de 43% para 27% em 2 anos. Já os que avaliam o desempenho do petista na presidência como ruim ou péssima representam 33%. Para 35%, o trabalho pessoal de Lula é regular. Outros 4% não souberam responder. Os dados são do Poder Data, do Poder 360, que são as informações. A pesquisa também perguntou aos entrevistados como avaliam o governo, e 48% disseram que desaprovam, já 45% aprovam. O levantamento indica que Lula perdeu uma parcela do grupo que o elegeu. A verdade é que ele só está na presidência ainda porque a imprensa acoberta a destruição que ele está causando no Brasil. A pergunta que fica é: até quando? Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.